Mas vamos lá, amados, eu quero falar de algo muito importante com vocês. E quando Deus ministrou hoje pela manhã essa palavra, eu tive certeza absoluta, Priscila, que alguém estaria aqui hoje para ouvi-la. Alguém viria à casa do Senhor hoje para ser instruído, para ser alimentado por ela. E nós estamos numa série de mensagens intitulada O Sobrenatural. E o objetivo não é nós fazermos, Miguel, uma campanha para você viver o sobrenatural de 4 semanas, de 6 semanas, de 7 semanas. Mas o objetivo é nós entendermos qual é o caminho, qual é o trilho, pastor Dodô, do sobrenatural, de vivermos a manifestação plena de Deus em nossas vidas. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é você viver além do normal, ir além do natural. É você estar em um outro nível do que é mediano, Jean. Este é o sobrenatural. E por mais que algumas pessoas queiram dizer que o sobrenatural ele pode ser manifesto pelo mundo digital, o sobrenatural pode ser manifesto pelos extraterrestres, o sobrenatural pode ser manifesto por mentes brilhantes. Na verdade, a única base que nós vamos encontrar concreta de sobrenatural mesmo, na face da terra, em qualquer país que você for, é que o sobrenatural, Lili, ele só vai se manifestar quando Deus manifestar. Amém, queridos? O que eu e você fazemos com os nossos braços, o que eu e você construímos com o nosso intelecto, é natural, é ordinário, é aquilo que está aqui na terra. Mas quando Deus manifesta, isto é fora do comum, é fora do natural. Amém, queridos? Então, quando eu falo de sobrenatural, eu estou, Bruna, diretamente falando de uma manifestação de Deus. Quando eu falo de salvação, eu estou falando de sobrenatural, porque é algo que eu e você não temos condição nenhuma de conquistar pelos nossos méritos, de conquistar pela nossa própria força. Quando eu falo de salvação, tem que ser uma manifestação da graça de Deus, então é sobrenatural. Quando se fala de cura, nós temos a medicina, nós temos os remédios que inclusive foram liberados por Deus. Chegamos onde chegamos na ciência porque assim Deus permitiu. Mas existem curas que o homem ainda não descobriu, mas Deus, Ele já liberou sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Isto é sobrenatural. E eu poderia fazer uma lista de várias situações que geram o sobrenatural. Por exemplo, a manifestação dos dons do Espírito. O dom da revelação, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. São coisas que nós não controlamos. Quantas pessoas, Jefferson, nós conhecemos que têm o desejo de viver, Ezequiel, essa manifestação de Deus em suas vidas e ainda não conseguiram. Por quê? Porque não é o homem que coordena, é o Espírito Santo que dá a quem Ele quer, da forma que Ele quer. Posso ouvir um amém por isso? Tudo isso representa o quê? Uma manifestação, Simone, sobrenatural de Deus. E temos muito mais outras situações que falam ou que mostram este sobrenatural de Deus. Porém, eu não quero falar do que é o sobrenatural, porque falou em Deus, você entendeu o que é o sobrenatural. Eu quero falar de como eu trilhar este caminho do sobrenatural. Qual é o trilho do sobrenatural? O pastor Odô falou na primeira semana aqui sobre a obediência. A obediência gera o sobrenatural. Na semana passada eu falei sobre o deserto. Jesus, ele só manifestou o sobrenatural. Quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão. Vocês lembram? Quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo, foi Deus. E qual foi o propósito? Lembram? Para ele ser provado, porque depois que ele passou pelo deserto, é que ele começou a manifestar o sobrenatural. Então quem quer viver e manifestar o sobrenatural, tem que passar pelo deserto, Emerson. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o que pode travar essa manifestação sobrenatural em sua vida. Por que muitos de nós ainda não conseguimos viver uma manifestação plena de Deus em nós? O que está gerando isso? O que está travando isso? É sobre isso que eu quero falar. O que são as travas? Quais são os cadeados do sobrenatural? Bom, eu posso elencar algumas coisas, Denise, mas sem dúvidas nenhuma, Paulo, um dos principais cadeados para vivermos o sobrenatural é o pecado.
O pecado, ele nos afasta de Deus. Deus ama o pecador, mas não suporta o pecado. Quando eu peco e não estou disposto a viver o processo do arrependimento, quando eu não estou disposto a viver o processo do conserto, eu me afasto, Odete, dessa manifestação sobrenatural de Deus. Por isso Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo que há em vós. Ele está fazendo uma alusão à lamparina que tinha que ser colocado o azeite. O azeite é a manifestação do Espírito, é a santidade que vai manter ele em nós. O pecado é o que vai apagar. E quando o Espírito Santo não flui em nós, Mirlã, infelizmente, nós perdemos o sobrenatural. Tem muita gente, Edson, que está querendo rodopiar, cortar cana, viver mover, mas o cara não está disposto a deixar o pecado. E o que determina o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida, não é o quanto eu tremo, mas é o quanto eu me santifico. Eu vou ter que repetir isso. O que vai manifestar o que vai revelar essa manifestação plena do sobrenatural de Deus na minha vida, não é o quanto eu tremo, não é o quanto de experiências que eu tenho. Não sou contra, eu sou pentecostal. Eu amo isso. Mas eu entendo que não é o mover do Espírito Santo que determina a manifestação plena de Deus na minha vida. É o quanto eu estou disposto a me santificar e a consertar. Quanto mais eu busco santidade, mais eu vejo Deus agir. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje pela manhã eu saí correr com a pastora Nelise, exatamente, foi hoje. Saímos juntos correr, como sempre tentamos fazer quando temos um tempinho. E eu falava com ela exatamente isso. Eu falei, quando eu olho para a minha história, Miguel, quando eu olho para a minha vida, e vejo no que Deus está me levando a ser, o que Deus tem feito, onde Ele tem me levado, e mais do que qualquer outra coisa, porque às vezes as pessoas pensam que você viveu o sobrenatural de Deus, é o teu nome ser ventilado nos quatro faces da terra. Eu hoje já pensei nisso, mas hoje eu não vejo isso. Eu vejo que viver o sobrenatural de Deus é o quanto eu estou impactando a vida das pessoas. O quanto eu estou sendo agente de transformação. O quanto eu estou sendo instrumento para trazer salvação. Isso é sobrenatural. Amém, queridos? Quanto mais eu vejo pessoas vivendo esse processo de transformação, mais eu vejo esse sobrenatural de Deus, que não é uma coisa ordinária na minha vida. E eu falava para a pastora Nelise exatamente sobre isso. Eu falei, como eu olho para trás e vejo que eu não mereço viver o que Deus tem me dado. Eu não mereço viver toda essa manifestação plena de Deus. Mas eu lembro de quando eu tomei a decisão de viver o sobrenatural. Quando eu tomei a decisão de viver o sobrenatural, foi no ano de 2003. Quando eu falei para Deus, eu não vou mais viver escravo do pecado. Eu vou sair do pecado, por quê? Porque o pecado é um cadeado que não deixa Deus gerar o que Ele tem na sua vida. Não é que Deus fica bravo com você. Você pecou, Deus fala, agora só porque você pecou, agora você vai sofrer. Eu não vou te dar mais nada, eu não vou manifestar mais nada na sua vida. Não é. Deus, Ele não fica, você não vai gerar essa indignação de Deus quando você peca. Mas quando você peca, é como se você travasse Deus. É como se você dissesse, eu não quero viver o seu sobrenatural. Por isso que lá em Deuteronômio 28, 1 e 2 é a palavra da minha vida, porque foi essa, Lili, a palavra que mudou a minha história. Foi quando no ano de 2002 que eu comecei a ser ministrado por ela, e no ano de 2003 que eu comecei a ser transformado por ela. Não é porque você recebeu uma palavra que ela vai te transformar de uma hora para outra. Você tem que estar disposto a viver o processo da palavra. Amém, queridos? Eu recebi essa palavra no ano de 2002. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus e for obediente a tudo aquilo que Ele te determinar como seus mandamentos, você não precisa correr atrás das bênçãos. Elas te perseguirão e elas te... Guilherme, eu tomei aquilo para a minha vida. E eu falei, eu vou obedecer os mandamentos. Eu vou ser fiel aos mandamentos. Eu vou abandonar o pecado. Eu era um crente safado, sem vergonha, que eu vivia me escondendo atrás das minhas fraquezas. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Não era um miserável pecador mesmo que não queria tomar posição. O dia que eu tomei posição, eu comecei a mudar. Não tem fraqueza que vença um homem ou uma mulher de posição. E daquele dia em diante eu falei, Deus, eu vou te obedecer. E daquele dia em diante Deus começou a mudar. E desde 2002 eu tenho abandonado o pecado todos os dias. Eu tenho fugido do pecado todos os dias. Eu tenho falado para Deus, eu quero me santificar todos os dias. Amém, queridos? E esse é o processo. Então, Odete, qual que é a principal, ou uma das principais travas, dos principais cadeados para você viver o sobrenatural? É o pecado.
Outro cadeado, Teia, que nós encontramos que trava a nossa vida em viver o sobrenatural de Deus é a incredulidade. Você deixar de acreditar, Herbert, naquilo que Deus tem para fazer na sua vida ou em quem Deus é. Tem pessoas que eles começam a limitar o poder de Deus, Roberto. Deus vem até aqui, mas até aqui ele não pode. Isso tenho certeza que Deus não vai agir. A incredulidade é um cadeado do sobrenatural. Todas as vezes que que Jesus, aliás, Simone, ele operou milagres, Elisa, a grande maioria delas ele dizia, seja feito conforme a tua fé, ou vai porque a tua fé te salvou. A fé, ela é, Fabiano, o combustível para o sobrenatural de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Não é pensamento positivo, é crer, é acreditar que Deus pode fazer, amém, queridos? Antes de acreditar que Deus podia fazer um milagre na minha vida, eu comecei a acreditar que Ele poderia transformar o meu caráter. E eu não ficava esperando Ele transformar, eu comecei a me posicionar para Ele me transformar. Esses dias alguém perguntou para mim, pastor, como é que você conseguiu vencer a imoralidade? Como é que você conseguiu vencer uma vida de prostituição? Como é que você conseguiu vencer uma vida de falta de caráter, de mentira? Eu falei, quando eu decidi matar a minha carne. Eu jejuava 24 horas por dia. Eu fazia o jejum de 24 horas, eu entregava o jejum, lembro até hoje, amados, eu entregava o jejum com o prato de comida no colo, meia-noite. Eu já tinha trabalhado o dia todo, eu ia para a faculdade, enquanto os amigos no intervalo estavam bebendo cerveja no boteco, eu estava no carro chorando de fome. Não tinha costume de fazer jejum 24 horas. Eu chegava em casa, eu fazia a minha janta. Eu chegava às 11 e pouco da faculdade, fazia a minha janta. Meia-noite, 11h59, já estava com o prato de comida na mão. Gordinho é uma desgraça, né? Eu entregava o jejum e começava outro. Eu entregava jejum meia-noite, meia-noite e 10 eu começava outro. E foi nesse processo onde eu decidi matar a minha carne todos os dias. Porque a nossa carne, ela é malvada. É por isso que chama de carne. Pastor, a carne é o corpo, não é a alma que está corrupta. E você tem que vencer essa corrupção. Foi um processo de 1 ano e meio. 1 ano e meio até eu começar a ter resultados. Eu tive que acreditar que Deus ia fazer. Amém, queridos? Terceira trava que nós vamos encontrar, a rebeldia. Ser rebelde. Ser insubmisso. A rebeldia, Mike, é um dos principais cadeados para viver o sobrenatural de Deus, Elvis. É você que está aí atrás, Elvis? É ele lá. É um dos principais, é a rebeldia. Saul poderia ser o rei mais honrado de Israel, porque foi o primeiro, é a primícia, e Deus valoriza muito a primícia. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi rebelde, Samuel disse para ele, o pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. E a partir do momento em que Saul se rebelou contra Deus, não existiu mais sobrenatural no seu reino. Ele ainda reinou 40 anos, mas Deus não estava com ele. Por isso ele era oprimido todas as noites. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, um dos elementos que talvez nós não nos damos conta, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que trava a manifestação sobrenatural de Deus em nossas vidas, é a falta de perdão. Nós reconhecemos o pecado, podemos até não falar, mas reconhecemos. Todo pecador sabe onde está pecando. Não tem como o cara chegar e falar, mas é que eu não sabia. Sabia. O pecado nós sabemos quando pecamos. A incredulidade nós reconhecemos como aquele pai que diz, me falta fé. O problema, Olívio, é que muitas vezes, a rebeldia também a gente sabe quando a gente é insubmisso. O grande problema, Elisiane, é que a falta de perdão, muitas vezes nós maquiamos. E não nos damos conta que a falta de perdão, ela vai tirar a manifestação sobrenatural de Deus. Quando eu não perdoo, livro de Mateus capítulo 6, verso 14, diz assim, verso 14 exatamente, diz, pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas, diga comigo, mas, diga assim, tenho porém. Ele diz, mas, porém, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Na minha avaliação, o maior sobrenatural, Will, que nós vamos viver, não é ver morto ressuscitando. A maior manifestação do sobrenatural de Deus não é ver cego voltando a enxergar. É um pecador se arrependendo e vivendo salvação. Amém, queridos? Porque não há festa no céu quando o morto ressuscita, não há festa no céu, inclusive eu devo ter falado isso em um dos dias aí, agora eu lembrei. Não há festa no céu quando os cegos voltam a enxergar, não há festa no céu quando paralíticos voltam a andar, mas a Bíblia diz que há festa no céu quando há salvação.
salvação. Amém, queridos? E o texto diz que se eu não consigo perdoar aquele que me feriu, eu perco essa manifestação sobrenatural, eu perco esta salvação. Então hoje uma das principais travas na vida de muitos evangélicos, de muitos cristãos, de muitos filhos de Deus, é que eles estão cadeados, aprisionados, acorrentados, escravizados na falta de perdão. E isso está roubando tudo que eles têm. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo para Deus que eu não quero ser perdoado. Eu não preciso do perdão dele, porque o texto diz, assim como você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. Quando nós aprendemos a orar o Pai Nosso, quando ainda nós éramos pequenininhos, nós declarávamos que perdoa as nossas dívidas, ou aquele que veio do catolicismo, as nossas ofensas, como perdoa. Bem claro, o problema é que nós insistimos em não perdoar, e quando nós não perdoamos, nós estamos jogando fora essa manifestação sobrenatural de Deus. Quer ver outra manifestação sobrenatural de Deus? A libertação das opressões. Inclusive, semana que vem nós vamos começar uma série chamada Libertação sem Manifestação. Quero falar sobre esse processo de libertação inteligente. Como é o processo de uma libertação sem manifestação? É muito show, não falte nenhuma das próximas quartas-feiras, se eu não me engano são 3 ou 4 quartas que nós vamos falar sobre isso. A libertação é um dos pontos que hoje muitas pessoas precisam. Na minha avaliação, a Vanessa e a pastora Nelise vão me corrigir se eu estiver errado, que elas estão muito perto aí nos processos de mapeamento, mas na minha avaliação, 7 em cada 10 cristãos dentro da igreja precisam de algum processo de libertação. Cadê a Vanessa? Ela estava aqui e foi para algum lugar. Está lá ela. É verdade ou não é? Pastora Nelise, 7 de cada 10 pessoas que nós aconselhamos, tem alguma coisa da área dela que está aprisionada? Tem alguma maldição que está instaurada? Tem alguma situação que está aprisionando ela? E sabe por que muitos não conseguem viver? Porque a gente pensa que libertação é o cara manifesta de demônios. Tem muita pessoa que está oprimida por demônio que não manifesta. E o demônio continua escravizando ela. Porque no passado o demônio manifestava. Aí o pastor orava, mandava embora. E entre aspas a pessoa estava liberta, mas ela não mudava de vida. Aí os demônios começaram a ver que o negócio na verdade não é manifestar, o negócio é oprimir as emoções, oprimir a alma, escravizar a alma. Então toda pessoa que está angustiada, toda pessoa que está oprimida, toda pessoa que está magoada, ressentida, de alguma forma tem algo maligno ali imperando na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. E nós precisamos entender que quando eu não libero perdão, eu deixo a minha alma aberta. Quando eu rejeito perdoar, quando eu retenho o perdão, Gabriela, eu estou dizendo para os demônios, pode entrar. Por quê? Porque onde não existe perdão vira trevas, pastor Leandro. Onde não existe perdão, ali vira escuridão. Onde não existe perdão, ali vira lugar de opressão. Onde não existe perdão, eu estou habilitando a amargura, porque o perdão, a falta de perdão, ele gera ferida. Uma pessoa que não consegue perdoar alguém que lhe traiu, alguém que gerou um ressentimento, vai gerar uma ferida. A ferida vai gerar mágoa. A mágoa vai deixar a alma dessa pessoa, como que eu vou dizer? Em trevas. A mágoa é uma toxina espiritual. O que é uma toxina? É um veneno. E ela é infecciosa. Quanto mais mágoa eu tenho na minha vida, mais infeccionado e mais envenenado eu sou. Me apresente uma pessoa que não sabe liberar perdão e que não quer liberar perdão, e eu vou te mostrar uma pessoa oprimida, angustiada e triste. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas que estão vivendo esse processo. E por mais que ela não queira, Teia, assumir que está amargurada ou ressentida, ela exala isso no seu comportamento e nas suas palavras. E os demônios começam a agir ali. Essa mágoa é uma porta aberta. Então é sobre isso que eu quero trabalhar com você nos próximos minutos. É nós a entendermos e aprendermos como o perdão, a falta de perdão pode nos contaminar e nos destruir. E também entendermos como vamos viver um processo de restauração. E para isso nós temos que passar por alguns princípios, alguns alicerces do perdão. O primeiro alicerce que nós vamos trabalhar, que nós precisamos entender do perdão, é que o perdão ele não é uma escolha. O perdão não é um sentimento, ele é uma escolha.
A pessoa diz assim: Jaqueline, é que eu não senti ainda que eu tenho que perdoar. Claro que não. Você não vai sentir nunca que você tem que perdoar. O que você vai sentir é a vontade de matar quem te feriu. Você vai sentir desejo de vingança. Você vai sentir desejo de ver aquela pessoa sendo destruída. É verdade ou não é? Esse negócio de eu não sentir porque Deus não colocou. A Bíblia nunca diz que Deus vai colocar em nós o sentimento do perdão. Ele diz: vocês têm que perdoar para serem perdoados. Eu escolho perdoar. Porque talvez, Claudinho, o maior erro que nós pensamos, que nós acreditamos quando se fala de perdão, Marcelo, é que se eu for perdoar a pessoa que magoou, que a pessoa que me feriu, a pessoa que me traiu, eu estou fazendo bem para ela. Eu não vou perdoar porque eu vou fazer, você não está fazendo bem para ela, você está fazendo bem para você. O pastor Cote diz: aquele que não quer perdoar é como se ele quisesse beber um veneno e que a outra pessoa morresse. Essa é a realidade. Então eu não vou sentir o desejo de perdoar, eu tenho que escolher perdoar. É uma decisão, porque quando eu estou amargurado com alguém, ferido com alguém, Elvis, eu gero, Lorena, uma aliança iníqua. O que é uma aliança iníqua? Eu gero uma ligação com a pessoa que me feriu. Vamos imaginar que aquela mulher que foi traído pelo ex-marido, o cara foi embora com outra, e ela fica vivendo aquela aliança. Então ela faz um Facebook fake para ficar vendo onde o cara foi, o que ele fez, onde ele jantou. E ela começa a viver aquela aliança. O cara já foi embora, o cara já quebrou, o cara já repudiou. E ela continua vivendo aquela aliança. Ela continua vivendo ligada a ele, mas ligada iniquamente, ligada na amargura. E quanto mais ela vive isso, mais ela se alimenta disso, mais a vida dela vai sendo roubada. E essa amargura vai sendo a vida dela. Quem está me entendendo? Diga amém. Ela dorme pensando na pessoa, ela acorda pensando na pessoa, ela janta pensando na pessoa, ela vai para o shopping pensando na pessoa, ela continua ligada. Por quê? Porque ela não conseguiu perdoar. Mas pastor, é que você não sabe o que me fez. Não importa o que fez. O problema não é o que fizeram com você, é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Sabe qual é a maior lição de perdão? Essa é a maior lição da vida. É Jesus. Ele é traído, ele é negado pelos seus discípulos, ele é abandonado por eles, apenas um dos 12. Olha que tinha um cara que estava com Jesus que falou assim: nunca que o senhor vai morrer. Foi o primeiro que negou. O que cuidava do dinheiro, que na minha avaliação, o cara que cuida do dinheiro é o cara de confiança. É verdade ou não é? Sim ou não? Se você não confia muito, você não entrega o cartão de crédito e o malote da grana. É verdade ou não é? Esse, inclusive, vendeu Jesus. Não só negou, mas traiu. Jesus, ele multiplicou pelo menos 2 vezes que nós encontramos nas Escrituras. Eu acredito que devem ter sido mais, porque João diz no seu Evangelho que não existiria papel suficiente no mundo para escrever todos os milagres que Jesus operou. Pelo menos 2 vezes Jesus multiplicou pães e peixes, onde milhares de pessoas comeram. E a Bíblia diz que milhares delas, quando Pilatos deu a oportunidade de soltarem um dos que estavam sendo crucificados, eles gritaram: solta Barrabás e prende Jesus. Na minha avaliação, muitos dos que comeram do pão e beberam do peixe, comeram do pão e comeram do peixe, eles foram os que gritaram: crucifica. Jesus operou milhares de milagres. E onde estava esse povo na hora para defender Jesus e dizer: não pode matá-lo? Escondidos. Onde estava o povo para gritar e falar: não, ele é o Messias? Não tinha um para reconhecer. Jesus foi surrado, cuspido, uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça. Com uma cana eles batiam no seu rosto e diziam: diga quem foi que te bateu, Messias, você não é o cara da revelação? Penduraram ele numa cruz que não era dele. Na hora de crucificá-lo, o braço não chegava onde estava a posição do prego. Então eles tiveram que deslocar o braço dele. Imagine o tamanho da dor. Todo ensanguentado e dilacerado por tanta chicotada que foi dado com ferro e osso na ponta. Ele foi furado do seu lado com uma lança. E antes de morrer, ele falou o quê? Mata todo mundo, pai! Não! Mas se fosse eu e você, com certeza a gente diria. Só libera um pouquinho de anjo só. Um só, o anjo da morte. A Bíblia diz que um anjo da morte, quando visitou Israel, 70 mil morreram num dia. Só precisava de um anjo. Mas o que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele não tinha, na minha e na sua avaliação, motivo nenhum para perdoá-los.
Até porque não tinha pecado para ser condenado. Eu e você vivemos umas coisinhas que às vezes a gente merece. Ele não. Mas a escolha dele foi perdoar. Porque se ele não perdoasse, ele não manifestaria a sua divindade nessa terra. Pastor, mas você tem que entender, pastor, que ele era Deus, mas estava num corpo de homem, ele sentiu toda a dor que eu e você sentiríamos. Mas ele não sentiu vontade de perdoar, ele escolheu. Porque quando eu escolho perdoar, eu estou me desligando iniquamente daquela pessoa que me feriu. Então eu não estou fazendo bem para ela, eu estou fazendo bem para mim. Eu estou me liberando daquele veneno. Quando eu perdoo, eu estou colocando o antídoto para aquele veneno que está me matando. Falta de perdão. Porque quando você retém o perdão e quando você não escolhe perdoar, você está destruindo a sua própria vida. Talvez tenha aqui alguém dizendo assim, mas eu não preciso ouvir essa palavra, eu não tenho ninguém para perdoar. Antes de você dizer isso, é bom você dar uma avaliada bem intensa no seu interno, porque às vezes a gente encontra um ou outro. Tem uns resquícios. E se você estiver já sarado, liberto em Jesus, transformado, entenda, essa palavra Deus vai usar você para entregar para alguém. Porque tem muita gente que ainda precisa aprender a perdoar. E elas não viveram ainda, Séfora, a manifestação sobrenatural de Deus em suas vidas, porque estão aprisionadas nisso. Segundo princípio, quando se fala de perdão, perdão é unilateral. O que é isso, pastor? Perdão não é bilateral. Já aconselhei muita gente, Sidney, mas muita gente, que eu pergunto, você tem alguém que você precisa perdoar? Não, não tem ninguém não. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Ixi, sou sarado. Aí quando você começa a aprofundar, pastor Leandro, no mapeamento, você vai no aconselhamento, você descobre que tem umas coisinhas ali. Aí você pergunta, mas tem certeza que você tem que perdoar? Fala, bom, pastor, eu não tenho problema nenhum com essa pessoa. Eu só nunca liberei assim a palavra de perdão porque ela não veio pedir. Quando ela pediu, eu libero. Quem disse que perdão é bilateral? Tem muita gente que está vivendo a escravidão da amargura, porque ele está esperando o outro reconhecer que fez. Às vezes o que fez é tão carnal que nunca vai reconhecer. É tão arrogante que nunca vai te pedir perdão. E isso vai continuar te aprisionando. Alguns às vezes são tão envergonhados pelo que fizeram por você, que nunca vão ter coragem de cruzar com você. Então, além de você ter que escolher e não sentir perdoar, você precisa entender que é unilateral, você libera. A pessoa não precisa vir até você, você libera. Se isso te incomoda muito, você liga para ela. Você tem que ter coragem para isso. Olha, eu sei o que você fez comigo e eu estou disposto a liberar você. É no unilateral, você escolhe. E quando eu falo de unilateral, você tem que entender o princípio ativo da criação de Deus. O que é o princípio ativo da criação de Deus? A palavra. Deus diz, haja luz e ouve. O perdão sempre começa com a palavra. Eu não estou com vontade, mas eu começo a liberar. Deus, eu vou perdoar. Deus, eu vou perdoar. Deus, eu vou perdoar. Até que isso começa a ser gerado luz dentro de você, amém, queridos? É como se toda vez que você faça lá, se eu vou perdoar, você dissesse, haja luz na minha mágoa, haja luz nas minhas trevas, haja luz nas minhas feridas, amém, queridos? Você tem que começar. Não tem que esperar ninguém vir falar, olha, eu reconheço, eu vi o que eu fiz com você. Não, simplesmente eu vou perdoar. Porque quando eu escolho unilateralmente perdoar, palavrinha difícil. Quando eu escolho não perdoar unilateralmente, quando eu fico esperando a pessoa procurar, eu adoeço a minha alma. Agora, quando eu escolho fazer a minha parte, eu começo a trazer cura, eu começo a trazer remédio, eu começo a trazer proteção para a minha alma. Amém, queridos? Cada vez que eu libero perdão, eu expulso um demônio que estava me oprimindo, me angustiando, e eu trago uma proteção divina através dos anjos do Senhor na minha vida. Não adianta você falar, Deus, eu determino, até porque essa teologia do determinismo é uma furada. Eu determino que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Não, você não tem que determinar. Você diz, Deus, eu escolho perdoar, e aí você começa a viver a proteção. Deus, eu determino que a minha alma será curada. Não vai curar nada, mas você diz, Deus, eu resolvo liberar perdão. Aí você vai começar a ver situações de cura e restauração na sua vida. Eu escolho. Terceiro princípio. Perdoar não significa esquecer.
Até porque toda ferida de perdão, toda ferida gerada, perdão, Lorena, ela gera lembranças. Esse dia eu conversei com uma pessoa, ela falou, pastor, fizeram para mim, me machucou, me feriu, não perdoei, mas esqueci. Mentira. Não esqueceu. Até porque quando você vai estudar o cérebro humano, você vai entender que a nossa mente ela é dividida em 3 partes. Falo sobre isso? Não vai ser chato? Então vamos lá. É porque às vezes começa a ficar meio muita teoria, né? O nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Neocórtex, sistema límbico e o sistema reptiliano. O reptiliano ele é o responsável pelo nosso instinto. Todos nós, Lili, nascemos com o reptiliano ativo. Quando uma criança tem fome, o que ela faz? Quando ela está com a fralda suja, o que ela faz? Quando ela está com sono, o que ela faz? É instinto. Você ensina a criança a chorar? Olha, papai vai te ensinar. Quando você tiver fome, você faz bua. Não. Eles já nascem chorando. É ou não é? O Fernando aprendeu tanto a chorar que ele chorou 6 meses seguidos. Eu dormia com o Fernando no carrinho, eu ficava balançando. Eu chegava em casa, a pastora entregava na minha mão e falava, pelo amor de Deus, cuida dele, que eu já não aguento mais ouvir choro de criança. E aí eu ficava cuidando. E aí eu no colo, e ele só dormia no chacoalho ou com o secador ligado. Não entendi esse mistério até hoje. Alguns falam que é o barulho do útero. Eu falei, ô bichinho barulhento, né? Imagina você dormir com um secador na tua orelha. E aí dava um sono lá por 3 horas da manhã, eu colocava ele no carrinho e eu ficava assim. Só que eu esqueci que quando a gente dorme, a perna dorme também. Quando eu dormia, a perna parava e ele voltava a chorar. Por quê? Porque ele tinha um instinto. Segunda parte do cérebro, sistema neocórtex, razão. Tudo que você recebe de informação que chega para você é razão. Você vai fazer uma escolha. Sabe aquele filme Divertidamente? Já viram? Aquele filme é totalmente neurociência, totalmente neurociência. Chegam as informações, como bolas, lembra? Chega a informação, o cérebro faz uma avaliação, o sistema cerebral faz uma avaliação, isso daqui é informação banal. Jogava para o vale das memórias. Fica lá, se você precisar, você procura muito e encontra. Isso aqui é importante. E aí ficava nas prateleiras. Aquilo que ia para aquele vale, neurologicamente, é a razão. A nossa razão, ela pega, avalia e joga embora. A neurociência diz que a tendência é que o homem tenha a mente racional, o sistema neocórtex dele maior. Por isso que o homem é mais ogro. Será que eu vou apanhar? E por isso que o homem não tem muita lembrança. Porque o sistema neocórtex, ele não é de guardar informações. Então, quando seu marido esquecer o aniversário de casamento, não briga com ele. Ele é macho. Quanto mais macho ele for, mais ele vai ser esquecido. Pastora Annelise nem olha para mim. Você viu que ela nem olha para mim. Mas é verdade, gente, é neurociência. Eu estou provando para vocês aqui. Pesquisem, coloquem lá neurociência, coloquem lá neocórtex, razão, você vai descobrir. A razão do homem não deixa ele lembrar. Por isso que nós esquecemos. Não, glória a Deus aí, irmão, que eu te ajudei agora, viu? O que é o responsável pela emoção e pelas memórias? Sistema límbico, a mente emocional. Então, tudo que eu recebo de trauma passa pelo neocórtex e é impresso no meu sistema límbico. É impresso. Se eu perguntar para a Dai qual que é a principal memória que ela tem na vida dela, foi algo que marcou, ou algo muito alegre, ou algo muito triste. Para pensar, qual a tua memória com 4, 5 anos de idade? Caí de bicicleta. Eu vivo perguntando nos meus treinamentos, o que você lembra? Meu pai batendo na minha mãe. Meu pai chegando alcoolizado. Meu aniversário de 4 anos. Passeando na casa da vovó. Por quê? São coisas que marcaram o sistema límbico. O que eu estou dizendo com você? Que quem perdoa não esquece. Lembra? Só não se fere com o que lembra. Esse negócio de eu esqueci, não lembro mais, é balela. Porque tudo aquilo que te magoou, ao nível de você ter que liberar perdão, foi impresso ali. Só que tem uma ótima informação. Quando você decide perdoar, Jesus vai derramar o sangue dele sobre essa impressão. E toda vez que você olhar para aquela marca, vai encontrar o sangue daquele que te redimiu. Amém, queridos? Esse é o ponto. Eu decido perdoar. Mesmo que eu não consiga esquecer, eu vivo esse processo
de restauração, onde Deus ele não vai apagar a memória, mas Ele não vai me deixar magoar com aquilo, ferir com aquilo, chorar com aquilo. Pessoa que diz que esqueceu é mentira, está mais latente do que nunca. O problema não é você esquecer, a questão principal é o quanto você está disposto a não deixar isso te ferir. Diga comigo, o problema não é o que fizeram comigo. Diga mais sim, o que eu faço com o que fizeram comigo. Nós não podemos esconder isso, mas nós podemos vencer isso. E um elemento fundamental quando se fala de você lembrar ou não, é você reconhecer que essa ferida existe. E se a ela ainda te incomoda, que você precisa de ajuda. O grande erro que eu encontro em muitas pessoas, Sibeli, ele está ferido, mas ele não procura ajuda. Ah, Fabiana, não tem que ficar abrindo a minha vida para ninguém não. Imagine, Ariane, vou ficar falando, vou fazer mapeamento. Imagina, preciso dessas coisas não. E vai deixando a sua alma continuar envenenada, 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 envenenada. Quando uma pessoa é picada por uma cobra, ela tem que ser levada o mais rápido possível para um hospital, para que ela possa ser arrancada aquele veneno. Porque quanto mais tempo o veneno ficar nela, mais chances de morrer ela tem. Por quê? Porque a contaminação vem. Para quem trabalhar na área de saúde sabe, até tantas horas tem uma probabilidade de cura, até tantas horas uma outra probabilidade, até tantas horas chega uma hora que não tem mais. É isso que nós precisamos entender. Eu reconhecer que tenho uma ferida e eu preciso de ajuda. Pastor, eu consigo fazer sozinho? Poucos vão conseguir. A grande maioria precisa de ajuda. E é por isso que nós estamos aqui como igreja. Amém, queridos? É quando eu estou disposto a viver o processo. Nós temos parado tudo. Tem muita igreja que até fechou as portas na pandemia. Nós nunca trabalhamos tanto, né, Vanessa? Semana passada nós fizemos 22 atendimentos juntos. Aliás, 16 atendimentos juntos. Eu, pastora Nelise e Vanessa. E mais 6 atendimentos sozinho numa semana. Sabe por quê? Porque nós queremos ver uma igreja sarada. Queremos ver uma igreja curada. E muita gente, quando chega ali nessa, precisa viver esse processo. Preciso ir rápido. Quarto princípio. Então, vamos tentar entender lá. Primeiro princípio, só para quem estava esquecendo lá. Primeiro princípio para eu poder viver o processo do perdão é que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Segundo princípio, quando eu preciso viver o perdão, o perdão é unilateral e não bilateral. Ninguém precisa me pedir perdão. Eu simplesmente libero, vou lá, falo, decido. Terceiro princípio, perdoar não é esquecer. Eu lembro, mas eu não deixo aquilo me ferir. Quarto princípio, perdoar não significa que eu tenho que ter amizade com a pessoa. Talvez esse seja um dos pontos que mais incomoda. A pessoa acha que ela tem que perdoar a Bia, então ela vai voltar a ser amiga. Não, perdoar é uma coisa, amizade é outra. Quem está me entendendo, diga amém. Ah não, porque você não sabe o que minha cunhada fez, o que minha sogra fez. Eu libero o perdão, não significa que eu tenho que ficar convidando ela para vir jantar na minha casa, tomar café comigo. Tem gente assim, não, mas eu não perdoo, pastor, porque eu não vou suportar ver essa pessoa dentro da minha casa. Mas não tem nada a ver com ela estar dentro da sua casa. Tem a ver de você colocar esse veneno para fora. O quarto princípio é, você perdoa, mas a amizade você escolhe se você vai querer. O perdão é inquestionável. O perdão é algo que você vai ter que liberar. É inegociável você liberar perdão. Você tem que liberar, porque isso vai continuar fazendo mal para você. Provérbios diz, aquele que não perdoa é como se carregasse um defunto amarrado nas costas, no meio do deserto. Quem que é o defunto que ele está carregando nas costas? O defunto da pessoa que magoou ele, que mexeu com ele. Só carregar um defunto em cima das costas já é complicado e desconfortável, sim ou não? Carregando o defunto nas suas costas por 3 dias, você começa a ficar doente. Porque se você for num velório e passar um velório, está aqui o Cláudio que trabalhou muito tempo na área funerária, passar de 24 horas o processo do velório, o corpo já começa a liberar toxinas venenosas. É ou não é? Não precisa nem ser 24 horas, né? Bem antes ele já começa a liberar. Por quê? Porque ele já está em putrefação. Ele já está liberando veneno, toxinas que vão te contaminar. Por isso que você faz num velório e você chega em casa e toma um banho, troca de roupa. Porque já está um processo ali de contaminação. A partir de 6 horas já começa a liberar as toxinas. Se você carregar um defunto nas costas 3 dias, isso começa a apodrecer você. Agora imagine carregar no meio do deserto, que o processo de putrefação ele é acelerado. Quem morre é você. Liberar perdão não é negociável.
ter amizade? Aí sim. Por quê? Porque quando nós falamos de amizade, temos que entender que a amizade está diretamente ligada à integridade e intimidade. O que é integridade? Se a pessoa me traiu, se ela me rejeitou, se ela me feriu, ela não tem caráter o suficiente para caminhar perto de mim. Eu libero Paulo. Eu libero a pessoa, mas não significa que eu tenho que sentar na mesa com ela sempre. Eu libero perdão uma vez, também não significa que quando eu encontrar com essa pessoa eu vou atravessar a rua e fechar a cara para ela. Eu posso cumprimentar, eu posso ter um encontro social, olá, tudo bem, eu só não conto as minhas intimidades para ela. Isso é integridade que eu estou avaliando, Vanessa. E intimidade é o quanto eu estou disposto a abrir minha intimidade de novo para essa pessoa. Tem coisas que eu não vou abrir mais. Ela já me traiu. Acontece muito isso em pessoas que divorciam. Tem mulher que divorcia do marido e ela vira a pior inimiga, fica jogando os filhos contra ele. Ele divorciou de você, não foi dos teus filhos. Ela divorciou de você, não é dos filhos. Você tem que entender isso. Falar mal do ex, da ex, é você assassinar as emoções da família. Mas você não sabe o que fez, você libera perdão e vai embora. Não significa que você tem que passar o Natal com ele e com ela de novo. Não significa que tem que ser um pé de guerra. Não significa que tem que ficar fazendo ação na justiça, se não tiver necessidade. Não estou dizendo que não tem que fazer, mas simplesmente eu não tenho mais intimidade. Eu avalio a integridade, eu avalio a intimidade, eu avalio os requisitos que vão determinar esses processos, e aí eu digo, será que eu vou ter amizade de novo ou não? Às vezes, a grande maioria das vezes, eu não tenho amizades. E para a gente encerrar, nós precisamos entender como reagir com as feridas é que vai fazer toda a diferença. Traições nos deixam vulneráveis? Deixam. Decepções nos deixam vulneráveis? Deixam. Rejeição nos deixa vulnerável? Deixa. Abusos, agressões nos deixam vulneráveis? Deixa. Aliás, a vida nos deixa vulnerável. A partir do momento em que nós nascemos, Gabriela, chegamos nesse mundo, nós estamos propensos a sermos feridos a qualquer momento. Congresso de Psiquiatria de 2018 em Toronto, no Canadá. Um médico pesquisador americano trouxe um estudo dizendo que 7 em cada 10 pessoas que têm problemas emocionais foram feridas na infância. 7 em cada 10 pessoas com problemas emocionais, psicológicos ou psiquiátricos, foram feridos ainda quando eram crianças. Então, quando eu nasci e fui colocado neste mundo, eu estou propenso a viver algum processo de ferida. E não adianta você dizer assim, Rafael, não, eu não quero isso para a minha vida. É mais forte do que você. Até porque Paulo declara assim, nos últimos dias o amor de muitos, e não estamos vivendo os últimos dias? O cara come na tua casa, você empresta dinheiro para ele, você dá roupa para ele, você arruma emprego para ele, a primeira chance que ele tem, ele te trai. Ele fala mal de você, ele te apunhala pelas costas. É verdade ou não é? Você ajuda ela, você coloca ela na tua casa, você ajuda, e a primeira chance que ela tem, ela quer dar uma sapiada no teu marido? Uma furazóia? Mas é verdade, irmão. Por quê? Porque o amor já esfriou. A gente está esperando uma coisa que parte da humanidade já não tem mais. Ah, pastor, mas é que era crente. Quem disse que o cara vir na igreja faz dele um cristão? Nem sempre Liliane vai ser cristão. Então eu tenho que, Will, estar disposto a entender que eu vivo essa vulnerabilidade. João, capítulo 1, verso 11, diz assim, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Diga comigo, rejeitaram. De quem está falando? Se Jesus foi rejeitado, por que eu e você não seremos? Pastor, uma vez eu fui chorando para um amigo meu, eu não aguento mais traição ministerial. Ele falou, mas Jesus foi traído por 2, assim, na primeira pancada. Por que você acha que você não vai ser? É melhor que Jesus? Eu falei, vamos voltar. Ele falou, pode lembrar de uma outra coisa. Além dos 2 que traíram, tiveram mais 9 que abandonaram. Ele falou, então te prepara, se te traíram, vai ter os que vão abandonar também. Eu falei, muito motivador o seu conselho, viu? Por que a gente acha que é diferente dele? Nós vamos viver o processo. Infelizmente, esse é o processo. Então, o problema não é o que fizeram comigo, é o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. O problema não foi o que fizeram com Jesus, a rejeição, os seus o entregarem à morte, os seus cuspirem na sua cara. Não foram os romanos que decidiram crucificar Jesus, foram os judeus que decidiram crucificar Jesus pela mão dos romanos. Quem está me entendendo, diga amém. O processo é quando Jesus está passando a pior fase, que é o último fôlego de vida. Nesse último fôlego de vida ele ainda diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
E eu encerro com um estudo rápido de Daniel Goleman. Daniel Goleman é um PhD em psicologia de Harvard. Ele é o pai da inteligência emocional, um dos psicólogos mais requisitados no mundo para palestras. Hoje uma palestra de Daniel Goleman custa $80 mil para uma empresa levá-lo, $80 mil para fazer palestra. Isso dentro dos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos é mais caro. E Daniel Goleman, ele fala em um dos seus livros que todos vamos passar por feridas. Todos. É muito reconfortante isso, né? Todos vamos encontrar rejeições, todos vamos encontrar situações desconfortáveis. Ele diz: a questão não é você enfrentar uma ferida, não é você enfrentar uma traição, não é você enfrentar um problema, uma angústia ou uma mágoa. Ele diz: o problema é em que grupo nós estamos para viver este processo. Ele diz: existem 3 grupos, e eu quero que você anote se você quer compartilhar isso com alguém que vai ajudar com certeza, ou talvez até para você. Ele diz: existem 3 grupos que vão ter respostas diferentes, pastor Amari, quando se fala de feridas. 3 grupos de pessoas que vão dar respostas diferentes aos problemas emocionais. As feridas, as traições, as decepções da vida. O primeiro deles, Ezequiel, são os mergulhados. Daniel Goleman diz que há um percentual de ego muito grande hoje na sociedade, até por conta da sobrecarga que existe, de pessoas que elas são mergulhadas nas feridas. São pessoas que enfrentam uma ferida, que enfrentam uma desilusão, que enfrentam uma rejeição, enfrentam uma traição e elas nunca mais conseguem levantar. Aquilo derruba elas, e ao invés delas pelo menos tentarem ter um fôlego para se levantar, elas começam a mergulhar, elas começam, Elisiane, a cavucar, e elas começam a entrar dentro daquele processo. E a grande maioria dessas pessoas nem reconhecem que estão feridas. É aquele tipo de gente que ele sempre coloca a culpa dos seus problemas nos outros. Ela diz: não, mas eu não estou assim, não é porque eu não liberei perdão, é porque ele me fez isso. E elas vão mergulhando, 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 sem entender que elas estão se destruindo. Essas são as pessoas mais propensas a desenvolverem doenças psicológicas, psiquiátricas e até câncer. Porque hoje pesquisadores japoneses já conseguem mostrar, provar que o câncer, ele é uma doença gerada por raiz de amargura. Pessoas que não liberaram perdão. Pessoas que não liberam perdão têm um alto índice de probabilidade de desenvolverem câncer. Olha lá, irmã e irmão. Cuidado. Libera isso na tua vida rápido. Segundo grupo que Daniel Goleman fala, são os resignados. Eu falei errado? Não? Alguém me corrigiu, às vezes eu falei errado. Pode tocar aí, Clay, pode tocar. Os resignados, quem são os resignados? Os resignados, a palavra resignada, a definição da palavra resignada é aquele que suporta o mal sem se revoltar. O que é? É uma pessoa conformada. Ela sabe que está vivendo o mal. Ela sabe que está vivendo aquela ferida. Ela sabe que está sendo destruída por aquela decepção, por aquela traição. Ela sabe que aquilo é destrutivo, mas ela se conforma com aquilo. Ela fala: não consigo sair disso. Ela não mergulha, mas não se levanta. Ela se conforma simplesmente com aquela ferida e fala: fazer o quê? Não tem o que fazer. Ela sabe que está sabotando a sua vida. Ela sabe que está envenenando a sua história. Ela sabe que está destruindo o seu destino. Mas ela aceita. É a vida, síndrome de Gabriela. Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. E Daniel Goleman fala que existe um terceiro grupo, que infelizmente é o menor dos 3, que são o que ele chama de sarados, os curados. Os sarados são as pessoas que têm inteligência emocional. Elas enfrentam também as feridas, as desilusões, os confrontos da vida, as traições, porque todo mundo está propenso a isso. Mas quando chega aquilo, ela fala: ok, eu fui ferido, fui rejeitado, fui machucado, fui traído, mas eu não vou deixar isso me destruir. Elas se posicionam contra esta toxina. E ela diz: se eu não perdoar, eu não faço mal para quem me feriu, eu faço mal para mim, então eu vou perdoar. Se eu deixar essa palavra ecoar na minha alma, eu vou destruir. Não vou deixar. E elas escolhem viver uma vida diferente. E sabe quem nos faz sarados? Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas feridas. Fica de pé.